Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter justiça. Criança segura mala com adulto. Homem caminha com mala. Pega a mala, faz check-in, segue para o embarque. Diz aí, tem coisa melhor do que viajar? Avião no céu aterrissando. A atividade turística é sem dúvida objeto de desejo de muita gente. Tem quem viaja a lazer por pura curtição, pensando em conhecer novos lugares e adquirir cultura. O Repórter Justiça desta semana mostra que há também aqueles que fazem isso a trabalho. Funcionário entrega mala a homem de terno. São chamados turistas corporativos, pessoas como Gil. Pelo menos 3 vezes na semana, essa é a rotina do empresário, que vem de Belém para Brasília a negócios. O hotel é a minha segunda casa. Já são 2 anos na ponte aérea para cuidar de questões do agronegócio. A gente salta na cidade. Gil Reis, empresário. 24 horas por dia pensando no assunto. Quando não se está na rua resolvendo assuntos, o apartamento vira home office, certo? Então a gente traz trabalho para casa. Quem já se acostumou com esse batidão puxado é o Maurício. Só este ano ele viajou para vários estados. Foi ainda à China representar o setor de saúde, área que tem se destacado quando o assunto é turismo de negócios. Eu tenho um domicílio em Salvador, eu tenho um imóvel, um apartamento em Salvador, mas quando me perguntam onde você reside, eu digo nos aeroportos do Brasil. Se você arrumou as malas para um encontro de trabalho ou mesmo para participar de um evento, saiba que faz parte desse rol de turistas de negócios. Ele se locomove de um ponto A para um ponto B ou dentro da própria cidade mesmo, consome serviços de toda a cadeia de viagens também, com o objetivo da realização de negócios. Então esse é o perfil característico, a pessoa objetiva unicamente a realização de negócios, né? Mulher sorri. Esta advogada especialista em direito trabalhista explica que o trabalhador que viaja com esse objetivo tem asseguradas algumas garantias durante o cumprimento da jornada. A jornada de trabalho é contada de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A previsão que existe hoje na CLT é de que o tempo à disposição do empregador é contado como jornada. Então, efetivamente, o empregado, quando trabalha, precisa pegar um voo, né? O tempo que ele já sai de casa e já precisa, né, pegar esse voo já conta como jornada. O que é importante a gente saber? Como é que computa-se o registro dessa jornada, né? Tem 2 formas, né? Tem o empregado que tem o registro manual ou eletrônico, aí às vezes tem os aplicativos, o acesso a um software da empresa, né? E já computa como jornada. E os empregados que não têm essa jornada especificada, registrada, às vezes a empresa aceita um relatório, né, da viagem para computar como jornada. E a partir daí que verifica-se o pagamento das horas extras, né? Em regra, nos dias normais de trabalho, a hora extra é contada o salário, né? Se houver hora extra, mais 50%. E nos dias que a pessoa trabalhar, final de semana, o dia de repouso, é contada a jornada como 100%, né? Dia adicional de hora extra. Na contramão da crise, o setor de turismo de negócios voou alto. Só no primeiro semestre deste ano, o crescimento na área chegou a quase 15%. Para se ter uma ideia, o segmento rendeu ao país 5,5 bilhões de reais. O turismo no mundo já tem um impacto muito significativo. Augusto Mergulhão, 10% economista. do PIB mundial vem do mercado de turismo, né? 1/10 dos empregos gerados em todo o mundo vem do mercado de turismo. São dados estatísticos que são importantes serem levados em conta. Quando eu pego para o cenário brasileiro, eles também têm um impacto muito significativo. Mas com essa recessão que o país passou, sabe? Mas agora a gente já está vendo uma melhora na economia, com a queda da taxa de juros, com a queda da inflação. A tendência é que o turismo volte para a cesta de consumo do brasileiro. Carros trafegam em pista. As altas foram expressivas. Só os setores rodoviário, de hotelaria e aviação movimentaram juntos 3 bilhões de reais. Dados assim transformam o Brasil no 8º país do mundo em termos de viagens corporativas. O turismo José Eduardo é uma das melhores indústrias que nós temos. Por que eu digo isso? Porque é uma indústria sem chaminé, ela não polui.
E, lógico, ela traz benefícios para o nosso país. Não importa se o mercado corporativo vai representar 50%, 60%, 70%. O importante é que essa pizza ela seja maior, porque daí os 50% de uma pizza maior é um número muito maior. Né? Esse é o conceito que a gente defende. Né? E quanto mais o turismo corporativo cresça, ele gera negócios. Né? Uma das metas do Plano Nacional do Turismo inclui o aumento na quantidade de estrangeiros no país para transações de trabalho. Com isso, a expectativa até 2022 é de incremento na receita cambial. Para receber tanta gente a negócios, é preciso planejamento e expertise. O Pércio que o diga. Às vezes chegam praticamente um avião inteiro só de congressistas. Pércio Melo Júnior. Então podem chegar de uma hora para outra 150 pessoas para fazer check-in. Então você tem que ter mesas com pré-check-in já realizado, de preferência toda a documentação da pessoa adiantada, para você conseguir dar o conforto para ela, para fazer ela chegar, ficar pouco tempo em check-in e subir para o seu quarto. Gerente de vendas de uma grande rede de hotéis, ele está sempre preparado para receber novos hóspedes. É um evento internacional, então vem árabes, então você tem que saber receber salam aleikum, né? Você tem que ter uma noção da cultura deles. Então a gente estuda isso também. Como receber a mão para frente, mão para trás, mão do lado. Quais são os alimentos, as comidas que eles gostam. Preparar um cardápio diferenciado para eles. Pessoas em auditório assistem a homens no palco. E se tem hotel cheio, tem salão de eventos lotado também. À frente da organização de muitos congressos e palestras está a Luane. Já são mais de 15 anos nesse mercado corporativo. Os eventos não podem parar. Luana Bites, então, às vezes, gestora algumas associações ou sindicatos, eles perdem muita coisa com algumas coisas que acabam acontecendo ligadas à política, porém, o evento nunca para. Porque sempre vai ter um aniversário da entidade, sempre vai ter uma diretoria nova entrando, eles vão querer fazer uma festa de confraternização. A estimativa é a de que em um dia de negócios, um turista corporativo gaste na faixa dos $200. O turismo, de fato, tem uma representatividade muito grande no Brasil. Augusto Mergulhão. Você tem dados que comprovam isso, como, por exemplo, 8% do PIB nacional vem do setor de turismo, de forma direta e de forma indireta. Além da quantidade de geração de empregos, são mais de 7 milhões de empregos gerados no país com o turismo. Então, ele tem um impacto na economia muito grande. Ele move toda uma cadeia produtiva que vai desde um produtor rural, um artesão, ao emprego mais especializado, como um técnico, um piloto. Você tem comércios, infraestrutura, tudo isso é muito movimentado por apenas um turista, né, que vem ao Brasil. Então, quando você coloca isso numa escala muito maior, a representatividade na economia é muito grande. 2 homens caminham em rua. Para saber exatamente quantos são esses turistas, o IBGE está visitando mais de 200 mil lares brasileiros. Quer traçar um perfil deles. O que se sabe até agora é que quem viaja a negócios também tem foco na cultura e no lazer. Não é não, Maurício? São sempre oportunidades, porque você, ao se deslocar para um destino desse, você tem a oportunidade de ir um pouco antes e aproveitar para conhecer, ou ir no dia do evento e depois passar um fim de semana, 4 dias, e aí tem a oportunidade de levar sua esposa, porque aí a gente leva a esposa da gente arcando com os custos dela e arcando também com esses custos de despesas pós-congresso, e a gente termina unindo o útil ao agradável, além de uma atividade profissional, uma atividade de fazer turismo e conhecer lugares, conhecer a cultura local. Pessoas tiram foto em frente a monumentos. A seguir, no Repórter Justiça, o repórter Renato Rosa vai falar de turismo de educação. Você vai ver que tem aumentado a procura por intercâmbio entre países. Não saia daí que a gente volta já. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Mulher de maiô em barco faz sinal com as mãos e pula em lagoa por dentro de boia. Tem que ir em Comino. É o lugar mais lindo que eu já fui na minha vida, na Blue Lagoon. Fotos em sequência de cidade com prédios e lagoa do centro. Mulher sorrindo em lagoa. Lembranças do sul da Europa. Marília guarda tudo com muito carinho. Ela viajou para estudar inglês em Malta, um pequeno país pertinho da Itália. O arquipélago no Mediterrâneo, durante muito tempo, foi colonizado e dominado pela Inglaterra. Por isso tem o inglês como uma das línguas oficiais.
Foram 3 semanas de intercâmbio por lá. Você vira outra pessoa, você trabalha muito a tolerância, porque os costumes são muito diferentes. Marília de Horácio, você economista. abre a sua visão completamente. Foi o segundo curso dela para fora do país. No primeiro, em 2008, a economista aprendeu francês em Nice. Lá eu tive uma relação muito forte com a família que me recebeu, entendeu? Participei muito da rotina das atividades, tinha criança, a gente viajou, então eu acho que isso foi essencial para a minha evolução. Eu estudava muito durante a semana e no final de semana eu viajava para localidades próximas com a família. Marília gostou tanto do investimento em educação que já começou a organizar uma nova viagem. Quer passar uma temporada em Londres. Ela vai fechar o intercâmbio com uma escola de idiomas. Tem se sentido mais segura para se aventurar pelo mundo. A Carolina trabalha numa escola que oferece programas de estudo no exterior. Se antes o principal público era de jovens e adolescentes, hoje o cenário é outro. Para você ter uma ideia, hoje, cerca de 20% dos nossos alunos, eles vão ter na faixa etária de 12 a 17 anos. 45% vai estar entre os 18 e 24, e os outros 35% acima de 25. Tá? Então, a gente vê que é uma mudança de idade, né? Uma mudança de objetivos, e o pessoal mais velho está procurando muito mesmo. A grande maioria procura por razões profissionais, né? Precisando implementar a carreira, precisando implementar os conhecimentos e até como uma forma de networking também para conhecer outras pessoas, interagir com o público também mais velho. O clima, a cultura do país, as condições de hospedagem, alimentação, transporte, a qualidade do curso. Tudo isso deve ser muito avaliado pelo aluno antes de fechar o intercâmbio. Entre os destinos mais procurados, os Estados Unidos. Lá, em cursos de até 12 semanas, com carga horária máxima de 20 horas por semana, o aluno precisa do visto de turista. Se o período do curso for maior, terá de apresentar o visto de estudante. O Canadá é outro país muito procurado. Entre as exigências, visto de estudante e uma carta de aceitação apresentada pelo aluno. Sequência de fotos. Mulher sorri em frente a uma trilha. 2 mulheres sorriem em mata. A carioca Rejane foi para o Canadá e ficou 3 meses em Vancouver. Ela sempre estudou inglês, mas queria falar o idioma com fluência. Rejane Fardim Rocha. Meu sonho era poder falar para eu poder viajar bastante, que é uma coisa que eu gosto, mas estava difícil. E aí eu pensei, vou fazer um intercâmbio em qualquer lugar. E escolhi a cidade de Vancouver, no Canadá. Primeiro porque muitas pessoas me indicaram, disseram que lá valia a pena. E segundo porque eu queria conhecer essa cidade, que realmente é maravilhosa. Foto de paisagem montanhosa. De boca em boca, essa propaganda estimula novos viajantes. Da cidade do Cabo, na África do Sul, vem o depoimento de um aposentado. Roger é de Natal, no Rio Grande do Norte. Tem 62 anos e só agora conseguiu fazer a tão sonhada viagem de estudos. Depois dos 38 anos de trabalho, concluí que estava na hora de parar e partir para novos horizontes. Eu estou na cidade do Cabo desde o dia 3 de agosto corrente e posso afirmar com segurança que é uma experiência incrível. A imersão no idioma, na cultura, nos costumes da população nativa e também na convivência com alunos de diversas nacionalidades. Fachada da Prefeitura da cidade do Cabo, África do Sul. Ao todo, 8 semanas de intercâmbio para aperfeiçoar o inglês. Fui bastante incentivado pelos meus filhos, mas também recebi olhares reprovativos de algumas pessoas que viam a experiência como exagero, pessoas inclusive da minha idade. Assim, aqui quero deixar um conselho aos amigos, colegas aposentados. Quem nunca pensou em fazer o intercâmbio depois de 50 anos, deveria meditar e lembrar. Para estudar, não existe idade. Pessoas caminham em campus da Universidade de Brasília. A troca de experiências entre estudantes dá um gás às universidades. O intercâmbio pulsa na Universidade de Brasília. Leonardo Freitas, assessor de assuntos internacionais. Normalmente eles vêm para passar um período, né, de estudos ou de pesquisa, né? Aqui a gente tem 2 semestres, então em geral eles ficam 1 semestre, mas tem alunos que ficam 2 ou até mais semestres, né? O conhecimento cresce à medida em que diferentes culturas surgem. Do pessoal que vem tirar o diploma aqui, na pós-graduação, vem muita gente da Colômbia. Tem muito colombiano aqui na nossa pós-graduação. Na graduação, a gente tem um acordo, né, um programa, na verdade, que é do Ministério das Relações Exteriores com o do MEC,
que é um programa de cooperação dos países do Sul. Então a gente tem muitas pessoas de países da África, Costa do Marfim, Gana. Para chegar até aqui, é preciso passar por uma triagem. O Brasil, até bem pouco tempo atrás, trabalhava numa questão de reciprocidade. Então, assim, cada país onde tinha uma representação brasileira fazia uma série de exigências meio diferenciadas. Mas o que normalmente se pede é um vínculo, né? Então, por exemplo, o aluno ele tem que provar que ele vai vir para cá. Então, a gente dá um documento para ele levar ao consulado para fazer essa prova de que a gente está sabendo que ele vem e tal, foi selecionado. E aí normalmente se pede antecedentes criminais, né, prova de como que a pessoa vai se custear no país, né, então isso aí é o básico, além de outros detalhes que vão depender de país a país. Homem olha fixamente para caderno. A felicidade do Nairo tem lugar certo. O Brasil. O brasileiro é muito gente boa, ele sempre te acolhe, sabe? É como família, ele quer te ensinar a sua cultura, a cidade, tudo. Então, para mim, foi muito, mas muito bom mesmo. Nairo está sentado em cadeira em sala de estudos. O colombiano está de volta. Há poucos anos fez mestrado na UNB. Agora vai começar o doutorado. O engenheiro vai passar mais 4 anos por aqui. E pela paixão dele por terras brasileiras, por que não ficar mais tempo? Eu já sei como é que é morar aqui, como é estudar também, então está sendo mais tranquilo, vale muito a pena. Eu estou aqui, agora eu vim com meus recursos, né? A gente está tentando conseguir uma bolsa por cá mesmo para pesquisa, então vamos ver se dá certo, por agora eu estou com meus recursos. Mulher caminha em quadra de Brasília. Viajar como voluntário ou viver a realidade de comunidades tradicionais. Já pensou em fazer isso? No próximo bloco a gente mostra como esse tipo de turismo está crescendo em números e também em histórias inspiradoras. Não saia daí que o Repórter Justiça volta já. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. Vinheta do programa. No centro, Repórter Justiça. 2 pessoas estão sentadas no cais do Deck Norte em Brasília. Pessoas caminham enquanto conversam. Um deles está mexendo em câmera. Mulher faz pose para tirar selfie com o celular. O desejo de conhecer além do que os outros viajantes já conhecem. O contato mais próximo com as comunidades. Se você é daqueles que gostam de mergulhar nos lugares por onde passa, o turismo social é um caminho interessante. 2 homens caminham pelo Deck Norte em Brasília. Maracrau. O turismo social hoje deveria ser o conceito do turismo contemporâneo, moderno hoje. É a forma de conduzir, quer dizer, o gestor público e privado, como é que ele vai conduzir a atividade turística com vistas à inclusão, quer seja para a inclusão na prática turística de pessoas que normalmente não praticam o turismo, né? E como que, por vários motivos, e como que você também inclui essas pessoas no mercado turístico, como que ela vai ser beneficiada pela prática turística. Então, é o local visitado, como é que eu vou incluir o morador local, como é que eu vou incluir a comunidade quilombola, a comunidade indígena e ele não ser um simples objeto de visitação. Foto de homem e mulher montados em dromedários. E quando o turista sente que chegou o momento de embarcar nessas experiências? Nara e o marido até então não pensavam nisso. Queriam visitar o maior número possível de cidades no exterior, viagens curtas mesmo. Os 2 organizaram um roteiro e passaram 1 ano fora. Percorreram 22 países. Nara Alves, hoje, quando eu jornalista. vejo algumas realidades, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, eu consigo relacionar com aquilo que está acontecendo em outros lugares do mundo e cria uma empatia, né? Cria uma solidariedade, cria um entendimento melhor daquilo que o outro está passando. Eu acho que esse é o principal ganho, de eu conseguir me relacionar com outras pessoas que vão dividir comigo a mesma realidade. Imagens em sequência de Singapura. Robô em movimento. Ruas com plantas e ruas movimentadas. Pessoas embarcam enquanto o homem pesca jacaré em Nova Orleans. Letreiro. Vem comigo? Sequência de gravações de casal abraçado em locais turísticos. Mesmo sendo rápido, o contato com culturas completamente diferentes foi transformador. As aventuras da Nara viraram um livro. Hoje ela quer viajar, mas para conhecer melhor as comunidades.
é o despertar para o turismo social. Se eu fosse fazer de novo, eu ficaria mais tempo em alguns lugares para poder ter um envolvimento maior na comunidade e para poder entender melhor aquela realidade, entendeu? Fazer uma coisa mais aprofundada em alguns países. Homem de blusa amarela em ginásio. E para onde ir? O coração do Caio, professor universitário, bateu forte quando viu reportagens sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Imagens aéreas de Brumadinho. Mortes, destruição, desabrigados. Nesse cenário de muita tristeza, ele pensou: tenho que fazer algo. Caio mora em Guaratinguetá, São Paulo, e viajou para a cidade mineira. Levou mantimentos, depois voltou para a região com uma amiga. Nessa eu consegui levar 1.000 litros d'água, em parceria com uma mineradora da região, que fornece água. 500 quilos de ração animal para diversos tipos de animais. Também levei quase 600 quilos de mantimento, muita roupa. Se eu for voluntária, independentemente do nome que eu dê, né, eu estou fazendo turismo social. Agora, o mérito da viagem, o beneficiado sempre tem que ser outrem e não eu, para caracterizar esse voluntariado. Mais que um álbum de fotos, muita história para recordar. Uma viagem que definitivamente marcou a vida dele. Nessa hora você vê o quão vulnerável nós somos diante da vida. E nos faz refletir sobre se soubéssemos a hora que iríamos partir, será que nós não faremos tudo ou quase tudo diferente? Imagens em sequência de Caio entregando mantimentos, ovos de Páscoa, brinquedos a pessoas de Brumadinho. Transição. Concha com escritos em inglês. Use waste less. Save the mermaid. A menina sorriu enquanto olha o celular. E já pensou em viajar e ao mesmo tempo contribuir para o meio ambiente? A Cíntia fez isso. Cíntia Silva, no meu ensino médio, minha professora de biologia, ela passou um documentário e nesse documentário falava sobre a poluição do plástico nos oceanos. E aquilo me tocou muito e eu continuei pesquisando e querendo me envolver mais com esse assunto. E aí, ao mesmo tempo, eu sempre quis fazer intercâmbio, algum intercâmbio que impactasse o mundo. E acabei descobrindo que tinha essa oportunidade de fazer um projeto voluntário na Costa Rica relacionado a esse tema. Então, para mim, foi a oportunidade perfeita e a chance de fazer as duas coisas que eu queria. O trabalho voluntário foi para preservar tartarugas. A ONG, por mais que eu não esperava, ela precisava de uma ajuda muito além de limpar plástico das praias. Então, eles tinham muito problema com o tráfico. As pessoas iam e roubavam os ovos de tartaruga que desovavam nas praias. Então, eles fizeram uma linha de preservação, de 40 quilômetros de preservação na praia. E pediram para que a gente limpasse todas as madeiras que tinham chegado na praia e que também construísse um viveiro para que quando as tartarugas chegassem para desovar, eles fizessem patrulhas, recolhessem esses ovos antes de serem roubados e pudessem preservar eles e garantir que as tartarugas realmente nascessem e voltassem para o mar. Da Costa Rica, ela trouxe essa conchinha que simboliza a experiência do intercâmbio. Eu acho que eu fui uma pessoa muito focada pensando que eu ia ajudar muito eles. E quando eu cheguei lá e era uma realidade que eu não imaginava, aquilo me mudou completamente. Então, eu voltei uma pessoa muito mais focada em não usar as coisas, porque quando eu vi tanto plástico chegando lá e pensando que talvez a coisa não seja reciclar, mas não utilizar as coisas. Cíntia pesquisou o projeto nesse portal. A organização mantém programas em 120 países. O interessado se inscreve, avalia os custos e se prepara para a viagem. No programa de trabalho social, a gente já garante a acomodação e normalmente uma refeição por dia. E aí os gastos com passagem, vistos, se for necessário, ficam por conta do intercambista mesmo. De olho nesse filão do mercado, a Natália deixou o trabalho de advogada para se dedicar ao turismo social. Investiu numa agência especializada em destinos nacionais. Desde a época que eu trabalhava em ONG, eu já via que muita gente estava fazendo viagem para fora do Brasil para fazer voluntariado. Ia para a África, para a Ásia. Eu pensei em talvez estender essa possibilidade para o público, que era uma coisa que vinha crescendo muito, já é muito forte na Europa, muito forte nos Estados Unidos e no Brasil está em amplo crescimento. Eu vi muitas agências focadas em levar o viajante para fora do Brasil e muito poucas, na verdade na época nenhuma,
focada em deixar o viajante dentro do Brasil mesmo. Natália mexe em computador. A agência é virtual. Os roteiros são resultado das andanças da empresária. Curiosa e apaixonada por comunidades tradicionais, ela organiza tudo: hospedagem, alimentação, as atividades, o trabalho social. E o turista, como volta de uma viagem dessa? Primeiro, existe acho que uma expansão da sua consciência de mundo, assim, da sua consciência de Brasil até, da sua consciência de sociedade, que a gente consegue muito através do voluntariado e principalmente disso que a gente chama que é uma experiência olho no olho. O nosso foco, então, é aproximar pessoas de realidades muito diferentes. E isso é uma coisa que a maior parte das pessoas, no contexto do nosso dia a dia, aquela correria, trabalho, as pessoas não estão acostumadas a fazer. Natália, então, o roteiro, primeiro, ele faz isso, ele quebra algumas barreiras iniciais e é muito claro você ver isso nas pessoas, o quanto elas desmoronam ao longo do roteiro, assim, e se reconstroem. Mulher de blusa rosa sorri para a foto. A viagem para o interior do Pará mexe até hoje com as lembranças desta servidora pública. A minha expectativa era fazer um turismo de uma forma, com uma perspectiva diferente, né? Com um propósito, assim, além de fazer o trabalho voluntário, também conhecer aquela comunidade, a cultura deles, então fazer uma vivência mesmo, além daquele turismo só baseado no lazer. Tudo no meio da floresta, longe de hotéis, pousadas, curtindo um pouquinho o dia a dia da comunidade que a acolheu. Pessoas fazem dança típica dentro da comunidade. A gente também teve uma experiência de dormir em redes, então foi legal que a gente aprendeu junto com o pessoal de lá como que dá o nó na rede, a forma de deitar na rede também, que tem toda uma técnica para você ficar mais acomodado. E as comidas também, provamos das comidas típicas lá da região, o açaí da forma que eles comem lá, com a farinha de tapioca, o peixe lá fresquinho da região. Meninos embarcam em rede de pesca, pôr do sol, rio, ao fundo, barco motorizado navega. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Você pode rever esse e outros programas acessando nossa página no YouTube, TV Justiça Oficial. Para sugerir uma reportagem, basta enviar um e-mail para reporterjustiça@stf.jus.br. Até semana que vem. Tchau. Créditos do programa. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Marcela Luiza. Reportagem, Fernando Muilaete e Renato Rosa. Edição de texto, Fernando Muilaete. Cabelo e maquiagem, Kevin Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Geraldo Genovez, Jefferson Martins, Lázaro Filho e Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira e Kleber Leite. Edição de pós-produção, André Eustáquio, Dácio Araújo e Patrick Gomes. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Lazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça 2019. Audiodescrição, Viso Áudio. Narração e roteiro, Ana Luísa De Franco.